Fala, mestres, beleza? Para quem não sabe, né, e não conhece aqui um purgador de ar, eu até fiz um post esses dias perguntando se o pessoal sabia. Esse aqui é um dos melhores purgadores de ar que hoje tem no mercado e eu vim aqui conhecer pessoalmente a fábrica da Rantec. Para quem não sabe, a Rantec é um dos líderes no mercado na parte de purgador de ar e de equipamentos industriais para refrigeração. E eu vou mostrar para vocês, se quiser chegar aqui um pouquinho mais, esse aqui ó, é um equipamento que ele tem aqui, um painelzinho, tá? A função desse painel aqui é você contar os purgas, tá? Quantas vezes ele purgou amônia e purgou ar no meu sistema. E aqui eu tenho também um dispositivo de proteção, tá? Toda vez que eu pressiono esse dispositivo aqui, o meu equipamento ele para, porque ele vem adequado conforme as NRs vigentes, beleza? Mas falando um pouquinho do equipamento, se você olhar, é um equipamento bem robusto, né? Você consegue ver as válvulas aqui, ó, a robustez das válvulas, as válvulas bem identificadas. E eu vou explicar um pouquinho como é que funciona aí esse purgador de ar. Se quiser me acompanhar aqui, ó. Então aqui a gente vai ter a entrada da linha de líquido. Por que eu preciso, Gabriel, de um purgador de amônia? Por que eu preciso disso? Porque em sistemas de refrigeração de grande porte, geralmente grandes plantas de amônia, um dos piores vilões que nós temos num sistema desse é a entrada de ar. Porque alguns sistemas trabalham com pressão negativa, ou seja, trabalham com pressão menor que zero. Então se eu tiver um vazamento, em vez de eu ter perda de fluido, eu vou ter entrada de umidade, entrada de ar. E o ar, quando ele está dentro do sistema, ele gera uma série de danos para o equipamento. E um dos maiores danos, né, é a perda de eficiência, um consumo elétrico muito alto e as pressões de trabalho ficam totalmente fora de padrão e o equipamento não performa da melhor forma possível. Então, isso aqui é uma solução indispensável para quem trabalha com planta de amônia, por refrigeração de amônia. Esse cara aqui não pode faltar na planta. Ele começa assim, ó. O sistema, aqui eu tenho um trocador a placa, ou seja, eu tenho uma troca de calor para fazer um processo de mudança de estado físico. A amônia ela vai entrar aqui, ó, líquido, que a gente vai tirar lá da minha parte líquida, em alta pressão e alta temperatura, vai passar por uma solenoide. Primeiro ele passa por esse filtro. O filtro ele evita que as impurezas ou os particulados eles continuem aqui no meu sistema e danifiquem tanto aqui como a expansão. Então aqui eu já tenho um filtro que ele é muito fácil de removível. Você faz o vazio, né, para quem trabalha na área de amônia sabe, remove a amônia que tem aqui, fecha as válvulas, removo essa tampa e posso fazer a limpeza e até a substituição desse elemento caso necessário, beleza? Passou pela filtragem, aqui a gente vai passar por uma válvula. Essa válvula aqui é uma válvula solenoide que é acionada por aqui, ó. Então, eu tenho um controle lógico nesse equipamento que ele vai acionar essa válvula e vai mandar amônia líquida por esse processo. E aqui eu tenho um sistema de expansão, ou seja, eu vou ter aqui fluido em alta pressão e alta temperatura, esse fluido vai expandir e vai entrar nesse trocador aqui, tá? Então desse lado ele entra, faz expansão e sai por aqui. Esse é o sistema como se fosse um evaporador convencional, tá? Em um dos lados desse trocador do tipo placa. Porque assim, eu tenho outras empresas que trabalham com trocadores diferentes. O trocador tipo placa, para quem conhece, sabe que ele troca muito. Ele tem uma eficiência muito maior com um espaço agregado por um tamanho muito menor. Então, essa linha ele entra amônia por um lado do trocador e sai por ali a amônia retornando lá para a sucção do compressor, beleza? Então aqui entra líquido e aqui eu saio o meu vapor já para a sucção do meu compressor. Só que eu tenho a troca de calor, não sei se vocês vão conseguir dar uma olhada, desse lado aqui eu acho que fica melhor. Eu tenho uma segunda linha, tá? Que é a linha onde eu vou fazer os pontos de purga, tá? Então lá no meu condensador e nos pontos altos ou nos meus reservatórios, eu vou ter um temporizador, né? Que é algo tudo pela lógica, a gente não precisa manusear nada, é tudo automático. Que nesse momento, ele vai fazer o momento de purga, ele vai ligar e vai mandar do ponto mais alto o que eu tenho lá. Então, por exemplo, se eu tenho naquele ponto mais alto ar, que o ar, a tendência dele é ficar no ponto mais alto, ele vai trazer o ar aqui no trocador e vai trocar a temperatura com essa amônia que nós baixamos pressão e baixamos a temperatura dela. Então, se tiver ar, esse ar ele vai passar e vai entrar nesse acumuladorzinho aqui. Qual que é a função dele? Se por acaso passou por aqui ar, a tendência é que o ar fique em cima e a amônia ela se condense e fique embaixo, ok? Se eu tiver somente ar, aqui eu vou passar somente o ar para esse trocador e aqui eu tenho uma série de válvulas que eles vão fazer um sistema de purga. Como que é esse sistema de purga? Eu vou mandar o ar por aqui e ele vai ser inertizado em água. Aqui eu tenho um reservatório que eu vou alimentar com água. Então aqui vai sair o ar da minha linha que vai ser inertizado para diminuir assim a concentração do odor e depois ele é levado para um outro reservatório de água. Então o ar passa por aqui e fica, e a amônia fica totalmente aqui no sistema. E ele retorna também para fazer um processo de reutilização aqui no meu trocador. Então vamos lá.
Toda vez que eu faço esse purga, eu vou removendo o ar que eu tenho no meu sistema de amônia para garantir que ele tenha a total eficiência. Então esse equipamento aqui é um dos equipamentos mais modernos que tem no mercado, o projeto dele está atualizadíssimo. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre como é que funciona esse purgador, as válvulas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui um link para você entrar lá no próprio site da empresa Rantec e consultar os produtos que eles têm e também consultar os manuais. Dentro do site da Rantec você pode consultar os manuais e enxergar isso aqui de uma forma macro. Lembrando que esse vídeo aqui a gente não entrou em todos os detalhes. No próximo vídeo a gente vai vir com o desenho do diagrama frigorígeno disso aqui, com o desenho, com a parte até elétrica, dá para a gente dar uma explanada ali na parte elétrica, para a gente entender como realmente funciona o meu equipamento aí de purga de ar. E o recado que fica aqui no final, se você trabalha com refrigeração por amônia, se você trabalha com refrigeração industrial, sugira isso aqui para os seus gestores, tá? Até para você ganhar alguns pontos, porque sem ar na linha, sem a concentração de ar no meu sistema, eu consigo baixar, cara, facilmente 6% do meu consumo elétrico. Quando você tem uma planta pequena, 6% não faz muita diferença. Agora, quando você tem uma planta muito grande, com equipamentos muito grandes, 6% de milhão realmente é um valor considerável, tá? Então, você da área de refrigeração aí que não sabia como é que funciona o purgador eletrônico, nós demos uma noção para vocês e no próximo vídeo a gente vai vir com conteúdo forte, beleza? Um forte abraço, mestres, e nos vemos na próxima aula.